Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia, Região Oeste. Eu sou o Sidney Novaes Júnior, estou aqui nos estúdios do Acontece na Fronteira para mais um programa Acontece News. Hoje, terça-feira, estamos trazendo um candidato, vamos dizer, no mínimo polêmico, mas de extrema importância para a política da região. Dilto Vitorassi, seja bem-vindo, bom dia, o microfone é todo seu. Obrigado pelo espaço, não é? Esse veículo de comunicação que tem ganhado espaço na cidade de Foz do Iguaçu. Dizer que não polêmico, talvez trocaríamos por lutador, um cidadão contestador das coisas erradas. E que eu, como todos os cidadãos iguaçuenses, né, queremos uma sociedade bem melhor e uma cidade bem mais bonita e bem mais boa para se viver. Ok, Vitorassi, vamos lá. Me conta um pouquinho do seu histórico, a sua histórico de vida. Eu sou um rodoviário desde 1978, dirigente sindical por um período bastante extenso. Durante esse período, eu fui 3 vezes vereador na cidade de Foz do Iguaçu, fui vice-prefeito, secretário de pastas importantes, embora por um pequeno espaço de tempo como secretário da Ação Social, do Meio Ambiente e do Foz Habita. E fui deputado federal por um período também de 22 meses, substituindo o então ministro Paulo Bernardo, que ele foi para o Ministério do Planejamento na oportunidade, e que pude realizar, naquele pouco período de tempo, ajudar a cidade de uma forma, no meu modo de ver, muito eficiente. Certo. Você foi deputado federal por 22 meses. São quase 2 anos. Perfeito. Né? Antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouquinho do seu período como vereador. Como vereador, eu fui o autor de várias leis. Entre elas, a sociedade iguaçuense não sabe que foi de mim que partiu um requerimento interno e que foi reprovado na Câmara e que chamou a atenção da promotoria pública para reduzir o salário dos vereadores, que na oportunidade, em 1996, já era R$ 7.350, para R$ 3.300. Depois nós fizemos as leis para começar a colocar a cidade numa situação de dar a legalidade, não é, na área urbana. Nós já tivemos um momento em Foz do Iguaçu que tivemos 20% das propriedades irregulares na nossa cidade. E foi através da minha lei que várias ocupações e vários loteamentos irregulares puderam dar o destino e a característica de uma cidade legal, no sentido onde que as pessoas puderam fazer as escrituras e se tornar proprietário definitivo desses lotes. Criei também a questão da meia entrada dos estudantes. Antigamente não tinha o transporte no terceiro turno ou da madrugada. Criei o Conselho Municipal Antidrogas e uma série de coisas que eu acho assim que foram muito relevantes para o município de Foz do Iguaçu. Certo. Nesse último mandato, inclusive, eu fiz um projeto de lei que haja vista a incidência de doenças dos nossos companheiros que trabalham nos postos de combustível, no abastecer, e a gente, sem se precauver, pede com que o frentista abastece até a tampa, quando na verdade tem que abastecer até o automático, porque o combustível cria doença ao cidadão que está abastecendo o veículo. Os gases que saem do tanque, né, acabam gerando... Isso. E depois, com essa ideia que eu votei aqui em Foz do Iguaçu, o deputado estadual, o Lemos, não é, ele pegou e adotou também, hoje é uma lei não mais municipal, uma lei de todo o estado do Paraná. Eu tenho reparado isso porque algumas vezes que eu vou abastecer, sempre o frentista me pergunta, até o automático. E eu, às vezes, para arredondar na bomba, peço, não, bota redondinho aí porque gera pontos para mim. E até nem deveria perguntar, né? Ele já, a não ser que você insistisse, ele tem que se recusar, tem que ser só porque até é lei, automático, né? Porque é lei. Não, eu não sabia que era lei, agora que eu tô sabendo. Então já não vou mais brigar com o frentista, já vou deixar fazer do jeito que a lei manda. Preservar a saúde do companheiro trabalhador, né? Claro, lógico. Vitorassi, sua atuação, essa como vereador, já foi bastante esclarecida, mas como vice-prefeito, você foi vice-prefeito do prefeito Paulo McDonald, né? Então, nós fizemos uma frentona na oportunidade e fui vice-prefeito do Paulo McDonald. Certo. Antes das eleições, as pesquisas me apontavam com um percentual superior do próprio Paulo. E foi
foi necessário fazer uma junção de um cidadão que nem eu, do campo popular, com um cidadão da área mais intelectual, dos empresários, como o Paulo, para mudar, naquele momento, o destino da cidade de Foz do Iguaçu. E assim mesmo tivemos que fazer um pleito eleitoral muito duro, aonde que fomos vencedores por apenas 4.000 e poucos votos. Aí eu tomei posse como vice-prefeito, ele me designou para tomar conta de 3 secretarias, até para economizar. Ele fez a junção das mesmas e colocou a mim para fazer, para tomar conta dessas 3 secretarias que antes eu citei. Mas o fato de anteriormente eu ter disputado uma eleição a deputado federal junto com o próprio Paulo, ou seja, contra o próprio Paulo e o Cláudio Rorato, eu fiquei fora na oportunidade, naquela eleição, por cerca de 1.800 votos, com o Samek vindo para Itaipu Nacional e o Paulo Bernardo indo para o Ministério do Planejamento, eu fui substituir o ministro Paulo Bernardo. E foi ali então que a cidade de Foz do Iguaçu se deparava por uma situação muito difícil na área da saúde. Para você ter uma ideia, o problema da saúde ainda é grave hoje. Agora imagina, 2005, quando a cidade de Foz do Iguaçu recebia R$ 3,40 por pessoa para a saúde. Naquela oportunidade, nós éramos cerca de 315, 320 mil habitantes em Foz, multiplicado a 3,40, isso significava que havia um repasse de cerca de 1 milhão a 1.200.000 reais mês. Junto com o Temporão, junto com o Eunício, ministro da Saúde, e com a intervenção do ministro Paulo Bernardo e do próprio Lula, nós elevamos esse percentual em 6 meses para R$ 9 por pessoa. E hoje, a cidade de Foz do Iguaçu, dado aquele escalonamento que eu fiz quando deputado federal, a cidade de Foz recebe, daqueles R$ 3,40 em 2005, hoje recebe R$ 21 por pessoa. Significa que nós estamos recebendo hoje de repasse do SUS o equivalente a 5,5 milhões por mês. Então, a saúde pública ainda precisa de dinheiro, mas aquele momento foi um momento crucial em que a gente pôde fazer isso. Aí eu trabalhei junto ao governo federal para mandar dinheiro para construir o hospital municipal. Ele leva o nome de hospital municipal, mas o dinheiro foi mandado pelo governo federal. Isso no período que você foi deputado federal. Perfeito. Depois nós tínhamos o problema aqui que nós tínhamos 3 equipes de médico da família. Não sei se você sabe, equipe de médico da família, ele dá o nome de médico da família porque é um nome acentuado. Sim. Mas a verdade é uma equipe toda que trabalha, cerca de 6, 7 pessoas que trabalham nesta área. Nós tínhamos 3 equipes de médicos da família e levamos para 31. 20 outras equipes, 28 outras equipes de médicos da família foi trazido por mim. E nesse aspecto, importante você dizer, Vitorassi, mas a função da equipe de médico da família não é trabalhar no preventivo e ir na casa das pessoas, olhar o que precisa ser feito na questão do atendimento à saúde? A verdade era que é. A equipe do médico da família foi criado para isso. Mas hoje essas 28 equipes estão dentro dos postos de saúde, pago pelo governo federal. Não é? Porque se não tivesse esse reforço dessas equipes do médico da família, que hoje atua nos postinhos, que para mim ir atender em casa ou atender no postinho não tem grandes diferença. Para mim cumpre a finalidade do médico da família. Entendeu? Como é que estaria a saúde de Foz do Iguaçu hoje? Depois nós viabilizamos 5.000 casas populares. Ainda na saúde, que me permita, todo o equipamento cirúrgico para o hospital municipal foi viabilizado por mim. Inclusive uma lavanderia, que era para ser instalada para a gente não depender de empresa terceirizada. Essa lavanderia hoje deve estar escondida, que nem o município sabe, nos porão das prefeituras, dos depósitos. E não sei por que não querem instalar a lavanderia. Não é? A sociedade deve saber disso, que há uma lavanderia hoje no estoque da prefeitura. E ela precisa colocar em funcionamento ou devolver para o governo federal para colocar para algum outro hospital que precisa. Nós tínhamos aqui, por exemplo, e também não há o que esconder, eles dizem que eu fui um cara que atuei muito no negócio das ocupações de terra urbana. No passado, as pessoas pagavam aluguel e não levavam comida suficiente para casa, ou levava comida e não pagava aluguel e era despejado.
se constituiu num bolsão de pessoas aqui com o fim de Itaipu Nacional precisando de moradia. Várias ocupações foram feitas. Preocupado com isso, eu fui lá em cima junto com o governo Lula, Jorge Herrera, de Caixa Econômica Federal, viabilizamos numa única atacada 5.000 casas populares. E elas foram construídas na Cidade Nova, no Colombelli, no Jardim Dourado, no Bulbas. Outras 3.000 moradias foram feitas em condomínios, a exemplo aqui perto de nós, na Vila União, não é? Em tantos outros lugares, lá na Gleba Guarani e uma série de coisas dessa natureza. É o suficiente? Não é o suficiente. Nós entendemos que precisamos mais, mas para aquele momento foi uma conquista enorme para a cidade de Foz do Iguaçu. Aquele centro de artesanato, em frente ao Bourbon, são emendas parlamentares minhas. Aquilo era para desenvolver e colocar o nosso produto, né, artesanal e produzido aqui na cidade de Foz do Iguaçu para todos os turistas. Eles resolveram mudar a ideia e hoje ocupa aquele espaço como a Secretaria de Turismo. Mas aquele também foi um trabalho meu. Vários rios e mananciais vieram dinheiro para fazer os parques lineares nos córregos mais pequenos, mas não foram feitos porque a prefeitura naquele momento não tinha certidão negativa para receber os recursos. A João Paulo II, ela foi aberta pela metade porque eu viabilizei o dinheiro para as pessoas poderem fazer a João Paulo II. Então foi um monte de conquista. Mas a conquista maior foi ter feito um contrato de 71 milhões de reais para duplicar a Avenida das Cataratas. E é público e notório, basta ir para frente do Hotel Carimã. Entre o Hotel Carimã e a entrada na Vila Carimã está toda a cratera, inclusive empedrado lá. Sim. As obras haviam iniciado. Eu lembro disso. O ministro Paulo Bernardo resolveu fazer um aditivo de mais 50 milhões de reais para fazer a perimetral leste, o trevo que liga a Argentina, BR-277, para tirar toda essa carga pesada do centro da cidade e criar um lugar adequado, como um Porto Seco, o Braço da Ferroeste, a navegação fluvial, para poder trabalhar aqui nesse sentido. Infelizmente, nós tivemos um deputado de outra região, que hoje a qualquer custo quer se estabelecer na cidade de Foz do Iguaçu. Ele foi lá junto com o Aldo Rabelo e denunciou a quem? Augusto Narter, que é o cara que fez o relatório para afastar injustamente a Dilma e cancelaram a obra que ia ser feita na cidade de Foz do Iguaçu. Isso em que ano? Você lembra? 2006, 2007. Ele cancelou a obra de Foz do Iguaçu. Engraçado que hoje ele fala assim, eu vou fazer a estrada. Ora, ele devia ter ficado quieto que a estrada já estava feita, né? Mas ele vem aqui mentindo para o povo e a gente que não tem acesso a uma imprensa livre, desprendida, descomprometida, ele paga lá algumas coisas para as pessoas e acaba manipulando as pessoas da cidade de Foz do Iguaçu. Portanto, eu acho, não é que eu acho, a Gazeta do Iguaçu, o outro jornal que tinha na oportunidade da família Prado e tantos outros, até o próprio Paulo McDonald, muitas vezes a gente tem algumas divergências políticas, mas ele nunca deixou de reconhecer que eu fui um leão em favor da cidade de Foz do Iguaçu e região. Todas as emendas parlamentares, 95% delas vieram para Foz. Eu só coloquei 600 mil reais em asfalto em Santa Terezinha de Itaipu, coloquei 500 mil reais em saúde em Santa Terezinha de Itaipu. E fiz uma coisinha bem pequena, né, atendendo uns companheiros, porque eu também queria me eleger para continuar com o projeto que eu estava defendendo, na cidade de Salto do Lontra, Palotina, mas algumas coisas assim não substanciais naquela oportunidade. Eu queria e quero. Eu não quero ser um deputado para representar todo o Paraná. Eu tenho esta coragem de dizer. Eu quero representar os motoristas do Paraná de uma forma em geral, porque eles são da categoria. Eu quero representar os pequenos agricultores, quero representar os companheiros da ocupação do MST, porque eu sou um povo que luta pela vida e quer um pedaço de terra apenas para produzir e viver com dignidade. Esse, para mim, não importa se o voto é de Foz do Iguaçu, seja lá de Londrina ou lá embaixo do Sudoeste. O restante, eu queria mesmo era defender uma micro-região, de Cascavel para baixo, entendeu? E tudo que eu pudesse concentrar seria em favor do nosso extremo oeste, que é uma região extremamente discriminada, não é? No cenário político nacional e estadual. Você pode verificar, e eu sempre coloco com dados e números, porque assim fica mais fácil.
Se você pegar em 1996, quando fui vereador a primeira vez, porque história eu conto como eu quero para você, mas número não, número é a ciência exata. Cidade de Cascavel recebia 300 milhões de impostos em 1996 e Foz do Iguaçu realizava 450 milhões ano no orçamento. Veja só você hoje. Hoje Cascavel realiza 1 bilhão e 200 anos e Foz do Iguaçu não consegue arrecadar um orçamento de 1 bilhão. Isso significa que 1/3 Cascavel cresceu mais 20% nesse período de 96 a 2018. E por que fizeram isso? Porque foram capazes de trabalhar junto com os empresários da cidade, convergiram para uma proposta, brigaram menos que briga Foz do Iguaçu e foram capazes de encaminhar as propostas de uma região, da de Cascavel. Ela cresceu muito mais que Foz do Iguaçu. E eu proponho isso para Foz. Nós precisamos com que o braço da Ferroeste venha até na nossa cidade, porque foi ela que trouxe o desenvolvimento para Cascavel. Nós precisamos tirar esse caroço que está em cima da BR-277, a antiga IAD Sul, hoje chama-se Logos. Não é possível que tenha ali 400 caminhões estacionados por dia sobre as pistas. Nós precisamos tirar a carga pesada que atravessa a nossa cidade. Nós precisamos discutir com mais tempo, não é uma coisa imediata, o projeto da navegação fluvial, 5.700 quilômetros de navegação, que liga Itumbiara, Goiás, ao sul da Argentina, e que a gente deve dar prioridade à navegação fluvial de Foz do Iguaçu à cidade de Garça, 120 quilômetros ao Porto de Santos. Nós não precisamos fazer com que a nossa mercadoria chegue a um destes portos, entendeu, por um preço de R$80 a tonelada. Nós precisamos com que ela chegue a R$20, como é o meio de transporte fluvial. Aí nós vamos tirar a cidade da estagnação econômica. Nós temos que pegar ainda, não explorar o turismo de forma amadora como exploramos hoje, e nem é a culpa do empresariado. Quando nós falamos do centro de convenções até hoje, demorou tanto que os próprios hotéis fizeram o dele. E o centro de convenções virou um elefante branco. Ficou obsoleto. Nós precisamos discutir com o governo federal que ele pegue e faça a extensão do aeroporto chegar na Avenida das Cataratas e assuma o centro de convenções. E que ali a gente faça casa com pista dupla, a entrada da Avenida das Cataratas até o aeroporto, pista dupla fora a fora, e cheio de loja para explorar o comércio. E o centro de convenções, além de cumprir a sua finalidade dos eventos, que ele sirva também para fazer um free shop. Entendeu? Na saída, quando o passageiro está indo embora, ele possa comprar o produto, não é? Ele possa comprar qualquer mercadoria, embarcar já dentro do aeroporto e levar um produto barato mais fora. Eu, inclusive, defendo o free shop no aeroporto, até para verificar se ele é um bom negócio para a gente estender para a cidade ou não. Deixa eu te perguntar só uma coisinha, aproveitando esse gancho que você falou aí do free shop, em relação à Zona Franca que pretendem instalar em Foz do Iguaçu. Como é que você enxerga esse cenário? Esse é um cenário que, para mim, ainda precisa ser bem discutido. Nós temos hoje cerca de 20 mil trabalhadores nossos que trabalham na cidade do leste. Se nós implantarmos isso aqui, nós vamos dar emprego formal para esses trabalhadores, mas nós podemos criar um problema para o Paraguai. Então, quer dizer, qual o resultado disso? Como é que funcionaria isso? Estabelecia 5 ou 6 lojas aqui de Zona Franca e quebraria todo o comércio pequeno da cidade de Foz do Iguaçu, mas eu quero discutir isso com a CIF, não é? E eles devem ter uma noção melhor. Eu sei que eles têm dificuldade de imaginar isso. Quando eu falo do turismo, e discuti isso com a ministra na oportunidade do Lula Marina, que hoje é candidata a presidente, sobre a quantia de dinheiro que leva do Parque Nacional do Iguaçu para fora. Esse Parque Nacional de Foz sustenta outros 40 parques do Brasil deficitários. Na verdade, sustenta todos, né? Isso. Então, daí ela disse para mim, eu acho que ela foi muito feliz em dizer, me traga um projeto que possa o Ministério do Meio Ambiente ganhar e a cidade de Foz do Iguaçu ganhar. O que vem em mente para você? Para mim vem em mente o Parque Linear do Boici. Nós precisamos dar mobilidade urbana para esta cidade e primeiro temos que fazer todos os viadutos na BR-277. Isso não é possível. Há um apartheid. Há 2 cidades, a cidade da BR-77 para lá e para cá. Para atravessar, você sabe o trabalho que está dando. Medianeira, que está a 50 quilômetros daqui, tem 5 viadutos. Perfeito.
Só para você ver. O segundo ponto é que nós temos um outro gargalo, que é o Rio Boici. O Rio Boici, ele deveria ser o cartão postal nosso, a exemplo do que é o Parque Barigui de Curitiba. Em toda a sua extensão, ter praças e jardins, local para teatro, área de lazer, e lá embaixo, na Pedreira Maruba, na Foz do Boici, com o Paraná, um Ingrid de 80 metros tem que fazer uma coxa acústica para explorar, inclusive, o turismo religioso nesta cidade. Nós precisamos consertar todos os mananciais de Foz, dando prioridade para o Boici e para o Paraná. Se nós fizermos isso, com mais o corredor da biodiversidade, eu nasci aqui em 1959, meu pai veio para Foz do Iguaçu em 1956. Só nós soubemos como era difícil aqui. O trânsito dos animais e uma série de coisas. Hoje está separado um lugar que foi, não é, de novo criado matas, que é a margem de Itaipu Nacional com o parque. Nós precisamos criar o corredor da biodiversidade pelo livre trânsito dos animais, não é? Porque é uma coisa que a gente tem que se preparar e ver. Não mais tem que lutar pela Beira Foz, Beira Rio, como se chamava uma vez, uma série de coisas. Não acredito que a cidade de Foz do Iguaçu venha sair dessa estagnação econômica e ela possa gerar emprego e renda sem fortes investimentos em obras de logística, as obras de infraestrutura. O Porto Seco, ele daria um alento a cada 100 jovens que estudam na cidade de Foz do Iguaçu e se formam, 90 vão embora. Os 10 que ficam, nem todos trabalham naquilo que se formaram. Nós temos que pensar em formar os nossos jovens e, ao mesmo tempo, arrumar emprego para esta gente. O Porto Seco poderia fomentar muito bem o comércio exterior. Eu penso assim, que Foz do Iguaçu é um polo universitário, isso a gente não pode negar. Nós temos aqui 4 faculdades e uma universidade. Então, mão de obra está sendo gerada. Mas eu já questionei alguns pais, né, porque os filhos estão estudando, o meu também estava, se formou, só que na área dele é difícil de arrumar emprego. E para esses pais a mesma coisa. Como é que você enxerga essa mão de obra toda sendo gerada por Foz do Iguaçu, né, e não tem mercado para absorvê-la? Esse que é o problema. Nós vamos ter que ser compatível, por exemplo, quando eu falo que aqui nós tínhamos um projeto para ter a Transoceania, que liga o Iquique do Chile ao Porto de Paranaguá. O governo Lula, de uma forma acertada, resolveu fazer a Iquique do Chile ao Porto de Santos, passando por Mato Grosso. Isso não significa que a gente não continue lutando por essa travessia, porque a cidade de fronteira do país com maior índice populacional é a nossa, gostem eles ou não. Mas não significa, quando a gente reivindica que o braço da Ferroeste tenha que vir até a Foz, que ele ligue de Cascavel também à Transoceania, lá em cima no Mato Grosso. Certo. Ligue lá em cima no Mato Grosso. E nós temos que desenvolver este país de acordo com a vocação de cada região. Nós temos e sediamos ponto turístico aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ainda não somos uma cidade turística, até mesmo pelo amadorismo nosso. Mas nós somos uma região eminentemente agrícola. Nós podemos trabalhar na indústria do alimento. E aí, o agronegócio tem produzido em escala para o comércio exterior. E nós somos satisfeitos por isso, que se não fosse agricultura nesse país, o Brasil então estava mais quebrado do que está. Mas nós não podemos esquecer dos nossos companheiros, não é, da agricultura familiar, que são esses também que colocam comida no dia a dia na mesa do cidadão brasileiro. Ao ter esse diagnóstico, que até em 2005, 27% do que nós produzíamos mandava via Estados Unidos, aonde eles ganhavam um monte de dinheiro nas nossas costas, imagina então quem financiou o golpe contra a Dilma. Eles queriam que nós mandássemos as mercadorias para lá de novo, para eles, 27% quando mandava. Querem que nós entregamos as bacias de petróleo, que era destinado à educação do nosso povo, que seja colocado nas mãos do capital internacional, e querem também dizer que a Petrobras está falida, como eles, ter forma de pegar o que estão fazendo hoje com uma possível greve dos caminhoneiros, mandar o petróleo ser refinado nos Estados Unidos para trazer para nós de volta, aumentando o custo do combustível de uma forma enorme. O fato é que o nosso norte hoje não é mais os americanos, não é mais os Estados Unidos. Nós hoje devemos priorizar a nossa balança comercial dirigida ao continente asiático.
Se nós formos fazer isso, o nosso norte vira a China. Quanto mais meios que nós tivermos para transportar as nossas mercadorias do Brasil, principalmente alimento, para o mundo asiático via Pacífico e não via Atlântico, entendeu? O Brasil vai voltar a ser aquele Brasil do Lula que teve um superávit na balança comercial fora do comum, não é? E aí o nosso povo vai voltar a viver feliz. Deixa eu só agradecer o pessoal que está acompanhando aqui com a gente. A Mirtes Beatriz Pereira, muito obrigado pela sua participação. Mirtes Maximiliano Gellen, obrigado, Max, que já esteve aqui com a gente também na primeira semana. O Max, na verdade, ele enviou 2 perguntas. Max, eu vou escolher uma, tá? Pro Vitor Assi responder. Henrique Aliana também está aqui com a gente. Silvia Cristina, que é minha esposa, obrigado pela presença. Um beijão. Lúcia Nunes, minha amiga lá do Rio de Janeiro, viu? Estão assistindo a gente lá no Rio de Janeiro. Poxa vida. A minha querida Galida. Um abraço aos carioca e tomara que supere aquela crise da segurança. Porque não tá fácil, viu? Não tá fácil. Nivaldo de Moraes Sampaio tá reclamando, tá esperando você na casa dele. Disse que você não aparece lá, tá aqui, né? Nivaldo, eu espero você na minha casa buscando material e fazer a campanha em favor dessas propostas que eu coloquei aqui. Ó, Nivaldo, você e o Vitor Assi se combinem aí, porque um tá esperando o outro na casa de outro, e aí eu não sei como é que vocês vão resolver. Carla Alcântara também tem mandado aqui, tem data confirmada com os demais candidatos. Sim, Carla, o Marco já colocou aí pra gente, tá bom? Quem mais? Cacá Moda diz que você tem um voto dela, obrigado, tá bom? Cacá. Daqui a pouco eu falo de mais pessoas para a gente poder dar continuidade ao nosso programa. Uma pergunta do Max, ele já fez 2, né? Então eu vou escolher essa daqui. Então, Vitor Assi é daquele tipo de político que é a favor do rouba mais faz, pois o TCU viu irregularidades e embargou a obra. Deve ser em relação à perimetral ou à duplicação da BR-469. Numa oportunidade, eu discuti com o Bobato, e o Bobato hoje meu amigo, e no qual, embora não estando na coligação, eu peço voto para ele. Ele disse para mim o seguinte: Vitor Assi, é um absurdo esse viaduto, que não é um viaduto, é uma trincheirinha, custar 12 milhões de reais. Eu também acho. Mas eu disse, cuidado, Bobato, que você vai reclamar desse viaduto e vai acontecer o que aconteceu na BR, da Avenida das Cataratas e da Perimetral Leste. Os cidadãos vão vir aqui auditar a obra, vão suspender e nós vamos esperar por longo 10 anos de novo para fazerem esse viaduto. Não é mais prudente a gente pegar, deixar fazer a obra e denunciar o Ministério Público para fazerem devolver o dinheiro? São visões diferentes. Primeiro, para começar, aquela obra não estava sendo subfaturada. Eles não entenderam que ele estava se aditivando para fazer obras adicionais. E segundo, o maior prejuízo não foi o dinheiro que não foi gasto, foi a obra que não foi feita. Nós subimos em Foz do Iguaçu. E para te dizer que em 1982 eu trabalhava com o Hermínio Gatti, encarregado de transporte da Gatti Turismo. Eu já saí fazendo abaixo-assinado para esta obra, que liga o Trevo da Argentina a BR-277 numa primeira etapa e depois numa segunda etapa que ela vai dar atrás de Itaipu Binacional para a gente poder pegar o tráfego pesado que vem do Paraguai. O tráfego, eu digo, de mercadorias agrícolas, porque senão eu sou capaz de interpretar de forma diferente. Não vamos confundir tráfego com tráfico, por favor. 1982, 2018, são 36 anos, salvo engano, é isso? Isso. 36 anos reivindicando uma obra. E quando chegou em 2007, que ela iniciou a fazer, ter uma criatura, um cidadão que diz que representa o povo da região, vinha aqui trancar a obra, é demais, né? Eu fiquei aborrecido. Agora cada um, ele está vendendo uma mensagem do rouba mais faz. Não, eu vendo uma mensagem que as obras não são baratas. E que dizer para eles também que o roubo nesse Brasil não foi inventado pelo PT. O Brasil rouba desde que Brasil é Brasil. Agora também eu quero dizer assim, eu como deputado federal, e aí há um roubo institucionalizado no Congresso Nacional, que chama-se emendas parlamentares, e que um monte de deputado, ao mandar dinheiro para o prefeito, manda subfaturar para devolver 10% para eles. 18 milhões que o deputado, por mais preguiçoso que ele seja, manda para onde ele quer, isso significa 1.800.000 que o prefeito devolve para ele. A maioria dos prefeitos tem feito isso. 1.800.000
vezes 4 anos, dá 7.200.000. É que o deputado faz. A maioria dos deputados se utiliza desta artimanha para se perpetuarem no Congresso Nacional. Eu não fiz. Agora também tem que dizer, devia ter feito, eu não tinha perdido as eleições, porque com 7.200.000 de financiamento, se eu perder a eleição, eu nunca mais falo em política. Agora os outros deputados fazem isso. E dizer que se a sociedade de Foz do Iguaçu não forem capazes de perceber esta situação, nós não vamos mudar 20% dos deputados que estão hoje no Congresso Nacional. Porque tudo encaminha para se manter os mesmos que estão lá. E os mesmos têm demonstrado que não nos representa. Eu prefiro ficar com a minha honestidade, com a minha seriedade. Eu e o Bobato, 15 vereadores, 12 foram presos. Um foi indiciado. Eu fui levado apenas para depor, mas eu e o Bobato não fomos nem presos e nem indiciados, não é? E aí as pessoas falam, quer falar de honestidade? Bem, eu quero dizer o seguinte, que para mim honestidade não é favor, é obrigação. Mas a sociedade de Foz do Iguaçu tem que verificar também em termos de honestidade. Tem várias maneiras para serem desonestos. E uma desta é a emenda parlamentar. Eu tenho prefeituras aqui da região que amanheceu com um carro de deputado na frente dela 8 horas da manhã e só saiu 18 horas da tarde. Enquanto o prefeito não deu o dinheiro da comissão, o carro não saiu lá da frente. E são as pessoas que falam em trancar a obra, olha, porque a honestidade... Não, deixa fazer a obra, comunica, não é? A promotoria pública manda auditar a obra, mas não podia ter feito a obra e mandado auditar ao mesmo tempo. Agora, suspender a obra, com todo o problema que a Foz do Iguaçu já tem, sofreu mais esse azar por conta de uma provocação feita por um deputado da nossa região. Vitor Assi, você... E o ex-prefeito, da cidade de Foz do Iguaçu sabe disso. Qual deles? O ex-prefeito. Qual deles? O Paulo. Ah, tá. O Paulo sabe disso. Infelizmente, hoje ele aderiu ao conto do vigário das pessoas. Eu não, eu vou continuar com a linha reta como sempre vim. Não, vamos chegar lá, calma, tá? Eu queria fazer uma pergunta antes para você. Você foi candidato a deputado federal numa determinada eleição e ficou por apenas 89 votos. Então nós disputamos as eleições. Calma, peraí, isso, 89 votos, certo? Hoje, parece que o panorama está um pouco mudado. Estou falando em relação à sua candidatura. Está melhorado. Exatamente, eu ia chegar lá. Parece que está um pouco mudado e você eu vi um certo cálculo a respeito da sua candidatura que talvez você... Lógico. Isso. Eu queria que você explicasse esse cálculo. Então veja, aquela eleição, eu tinha tudo para ganhar. Teve o esforço de todo o povo de Foz do Iguaçu e espero que nos próximos 10 anos, com o índice populacional que vai aumentar na cidade, ninguém baterá o meu recorde, que foi de 54 mil só na cidade de Foz do Iguaçu. E eu também não saí fora para pedir voto, como não estou indo muito agora, porque eu não quero ser um trapaça. Eu quero me eleger de Cascavel para baixo, porque eu quero canalizar a minha luta como fosse distrital aqui. Choveu demais naquele dia, eu fiz 62.984 votos, a Globo me deu como eleito, tinha uma urna com a fita trancada lá em cima em Curitiba, quando for abrir a urna, o cidadão que estava 6 votos atrás de mim fez 95, eu fiquei fora por 89 votos. Perdi nada. Só tenho que agradecer imensamente de coração tudo que fizeram por mim. Quem perdeu foi a cidade de Foz do Iguaçu, a região. Saí do partido até por algumas divergências, essa que o cidadão falou. Eu não posso acreditar que o anormal seja normal. Mas eu vi que o projeto político que atende todos os trabalhadores está no PT. Eu nem tinha lá grandes intenções mais de concorrer a deputado federal. Mas os companheiros me conseguiram convencer por um raciocínio lógico. Essa Gleice Hoffmann, gostam dela ou não, que é uma grande parlamentar, uma grande líder, na minha visão, pode ser não das pessoas. Essa mulher faz de 250 a 300 mil votos no Paraná. 250, quem coloca ela por baixo? Entre eles eu. O deputado Enio Veri e o deputado Zeca do PT, um já fez 157 mil votos, o outro fez 110.
eu acredito que ambos fazem na casa, um pelo outro, 125 mil votos. Por baixo, dá mais de 250 mil votos. Então, são 500 votos. Isso já permite, entre eles três, fazer a legenda para eles. Nós temos outros 32 candidatos a deputado federal para fazer mais 180 mil votos para ter a quarta vaga. Os companheiros estão dizendo que vai fazer a quarta e a quinta vaga. Vamos lá? Estão dizendo que vão fazer a quinta vaga. E dentro das pesquisas que eles estão fazendo, graças a Deus, graças ao povo de Foz do Iguaçu e região de novo, eles colocam que o mais colocado para assumir essa quarta vaga sou eu novamente. O que eu fico extremamente, animado para esse pleito eleitoral. Ainda que não fizer a quinta vaga e eu seja surpreendido por uma outra pessoa, num governo Lula, num governo Haddad, num governo Ciro, num governo Marina, do povo, não é que tem uma política mais voltada ao social. Ministra Gleice, a Gleice, que foi ministra da Casa Civil, é um nome muito forte para assumir um ministério em nome do PT. E eu vou assumir novamente como deputado federal, mas eu queria ser titular. Eu queria de novo que a cidade de Foz do Iguaçu me desse uma outra oportunidade, a honra de ter aquela quantia de votos que eu tive a vez passada, que só a cidade de Foz do Iguaçu conseguiria me eleger. Mas eu, dentro dos 40, 45 mil votos, já ocupo a quarta vaga dentro do PT. Vou lutar com as minhas forças, que não são muito, porque os custos de campanha não são poucos, e vou trabalhar uma região, como vi agora aí o menino que está aqui junto comigo, que é liderança de todas as ocupações do Paraná. Eu vou ter votos espalhados dessa vez, acho que aumento bem mais o meu percentual de votos, e quero voltar a repetir uma boa votação na cidade de Foz do Iguaçu e garantir essa quarta vaga, independente de quem estiver no governo. Claro que eu torço por um governo de centro para a esquerda. Eu quero ser um leão por Foz do Iguaçu e região. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, o Jornal Tribuna Popular de hoje, lançado hoje, afirma que o IBGE mostra que no governo Chico brasileiro, Foz do Iguaçu encolheu. O número de habitantes encolheu em cerca de 5.200 habitantes. Ou seja, 5.200 habitantes foram embora de Foz do Iguaçu durante o governo Chico brasileiro. E aí, o seu cálculo continua o mesmo? E em Foz do Iguaçu, não fora. Não, nós tivemos 315 mil habitantes, caímos para 300, caímos para 260, fomos para 275, se caiu 5 mil, não me surpreenda que esteja em 270. Não me surpreenda, tá certo. Então, tá certo. O grande problema da cidade, que ela encolhe da maneira que está sendo, é a falta de emprego e renda para essa cidade. Emprego e renda. E aí, a minha única bronca dos prefeitos, vai para o meu amigo Paulo, vai para o Reni, vai para o Chico. Eles ficam muito atentos de um prefeito que cuida da saúde, que cuida a limpeza da cidade, isso é para os técnicos. Vem cá, secretário da saúde, toma conta disso. Vem cá, cidadão da limpeza, toma conta disso. Vem cá, do meio ambiente, aquilo. Cada um na sua pasta. Eles têm que ir lá em cima, debater esse sistema que eu disse aqui, que sem as obras estruturantes a cidade não sai da estagnação que se encontra. Ao contrário, ela, ao invés de crescer, ela vai acabar diminuindo, como você está me trazendo essa péssima notícia, porque a gente não quer que a cidade diminua. Exatamente, ninguém quer. Ninguém quer. Pelo contrário. Mas eu vejo com realidade. Se você fizer assim um turnê pela cidade aqui, é só aluga e venda-se. As placas que mais tem é aluga e venda. É um mau sinal isso para a cidade de Foz do Iguaçu. Péssimo sinal. Vitorassi, algumas pessoas aqui mandando mais mensagens, né? E queria agradecer também a participação de todos. Lourdes Rocha, o meu voto é seu, porque na hora que a casa caiu, você não estava no meio e eu lembro bem. Ela deve estar se referindo à operação Nicoti, né? Em que vários vereadores foram presos e está dizendo aqui, eu voto em você, né? Vota em mim no Bobato. Bobato também faz parte desse jogo. A Dilis Bertola também está aqui dizendo que, bom, não vou, é impronunciável, tá? O que você escreveu, tá? Mas Cláudia Silva também está mandando um abraço. Obrigado. Meu amigo Júlio César Passetti está assistindo lá de Curitiba. Poxa, um abraço aos curitibanos. Isso, mas ele era daqui e está morando lá agora. Nossa, esse é um dos problemas. Daí o cidadão pega, Exatamente. acaba fazendo amizade com um deputado de lá,
não transfere o título, no dia ele dá um jeito para visitar os familiares em Foz, vem, aí ele fica com o coração dividido, voto no meu companheiro de Curitiba, no de Foz. Por que Foz tem grande quantidade de pessoas que votam em candidato de fora? Porque Foz do Iguaçu, entendeu? É uma cidade atípica. Exatamente. Se você for pegar o ônibus na rodoviária, no domingo à noite, não vá. O ônibus vai sempre lotado por pessoas que vão trabalhar fora da cidade. Exatamente. Né? E aí você não pode proibir com que as pessoas façam novas amizades e conheçam outros políticos também. Meu amigo Luiz Carlos da Flafoz, grande puxador de cantigas da Flafoz, né? Esse é o meu amigo Chiru Paraguaio, de buena qualidade. Tá aqui também assistindo com a gente. Diego Davi Arancíbia, acho que acertei o seu nome, né, Diego? Tá aqui também. Carla Alcântara também está aqui com a gente presente. Um abraço a todos aí. Isso. Independente de ser eleitor ou não, um abraço a todos. As críticas também são bem-vindas, não há problema. A Maria Clara faz um questionamento e aí eu vou entrar na questão, por isso que eu te chamei de polêmico, porque algumas pessoas lembram de certos fatos e outras lembram de outros fatos, né? Então a gente, para não deixar a peteca cair, faz referência a todos eles. Não é questão pessoal, como você tinha me pedido, mas é uma questão pública e notória. Perfeito. Que aconteceu na Câmara de Vereadores na época que você era vereador. Ela bota assim: Vitorassi era o líder do Reni Pereira na Câmara, queria aumentar o número de vereadores, xingou professores, xingou trabalhadores, votou contra a CPI do Reni. Senhor Vitorassi, você acha que o povo tem memória curta? E aí o outro lembrou daquela famosa expressão que chamava professores de burra. Vamos lá. Eu nunca fui líder do Reni. Eu nem sabia que tinha o cargo de vice-líder. Ele me chamou para ser líder, eu me recusei, mas falei que eu ajudasse naquilo que eu entendesse correto. Uhum. Ele indicou o Queiroga, depois o Hermógenes. Eu nunca fui líder, está aqui o Aliana que sabe disso, nunca fui líder. Agora, naquilo que era de interesse público, não é? Eu sempre encaminhei para votarem juntos. Não é? Agora também, inúmeras vezes, eu votei contra o Reni. Inclusive, no final, no processo de cassação dele, teve meu voto e eu que conduzi a CPI, e eu acho que foi irreparável nesta questão. Segundo ponto, as pessoas continuam lembrando que eu queria aumentar de 15 para 19 vereadores. Sim. Ninguém quer lembrar que eu queria tirar 75 assessores para 60. Hoje, o Aliana sabe que é mais caro o assessor para a Câmara do que o vereador. Você pegaria, aumentaria para 19 vereadores, mas reduziria para 60 o assessor. A economia gerada com aquilo que eu estava propondo entre uma coisa e outra, na época, era de 1.310.000. Hoje ultrapassa 1.800.000. Parabéns a todos que continuem com essa tese. A Câmara de Vereadores de hoje gasta 1.800.000 a mais por não ter votado aqueles projetos. Porque, para mim, quando eu vou para a Câmara de Vereadores, eu quero falar com o vereador. Eu não quero falar com o assessor. Se tivesse o vereador lá para atender, é muito melhor do que falar com o assessor. E deixo aqui um desafio do que eu disse aqui. Para as pessoas ir lá e somarem. Que do assessor recolhe os encargos sociais. Tudo. E para o vereador, ele é uma representação política. Para o erário, para a Câmara, é mais barato o vereador. E eu estaria trocando 15 por 4. Era o meio que eu encontrei para votarem. Porque os vereadores dizem que toda hora vai moralizar a Câmara. Eu vejo essa atual administração e as outras. Não moralizaram em nada. Quem moralizou aquela Câmara quando fui presidente fui eu. Eu abaixei salário de vereador. Tem gente devendo para o município até hoje. Eu fiz abaixar salário de vereador, eu coloquei dele aquilo dentro dos patamares administrativos. Quanto à questão da professora, hoje ela é candidata a deputada. Isso. E desejo sorte para ela, porque ela é uma pessoa esforçada e bacana. Mas assim, naquele momento, a própria esquerda condena ela hoje, porque ela não foi capaz de olhar os números. As pessoas muitas vezes vão na Câmara para fazer teatro, xingar por xingar. Claro que não foi delicado da minha parte dizer aquilo para ela também, que eu peço desculpa aqui em público, mas cá entre nós. Algum momento, quando você fala que está tirando 15 com o mesmo salário e colocando 4 e as pessoas não percebem que dá economia, podia ter dito assim que não sabia de fazer os cálculos, as pessoas meia lerda, mas no fim... O problema foi aquela expressão. O problema do italiano é esse, né? Meio sanguente. Além de falar muito e com as mãos também, né? Acaba sendo, É verdade, né? é verdade. Problema... Mas hoje já estamos
Já em colocaram paz. aqui. Hoje eu subo no caminhão com ela, levamos 12 mil pessoas para se manifestar contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E quando eu falei tudo que eu quero fazer pela cidade, tudo que eu quero fazer pela cidade, mas se ainda assim não conseguir fazer isso, ir lá para tentar reverter o que ele fez com os trabalhadores, com a questão da reforma trabalhista, e não votar da maneira que ele quer sobre a reforma da Previdência, já tenham ganhado um mandato. Os trabalhadores ganharam um mandato de um cidadão que se prestou a um serviço bacana no Congresso Nacional. Maria Clara, acho que essa dúvida foi sanada, né? O Vitor Horácio explicou como é que foi que aconteceu. Agora, quanto à polêmica, também tem uma coisa que eu acho legal, né? Se eu for para comprar a parada das pessoas quando estão em greve, quando estão protestando por causa disso, aquilo, eu não sou polêmico nenhum, eu sou Deus. Agora, se a causa não é deles, daí eu já sou polêmico. Tá vendo? É por isso que eu falei que... O que é relativo. Né? É por isso, eu falei, é relativo. Um amigo meu aqui de Foz do Iguaçu, muito ligado à política, certa vez me disse assim, cara, o Vitor Horácio é uma figura que pode ser qualquer coisa, mas ele não pode faltar na política de Foz do Iguaçu. Porque ele levanta essas polêmicas e as pessoas são obrigadas a discutir o assunto que ele está falando. Claro. É por isso que eu te chamei de polêmica. Quer ver só uma coisa? Eu vou contar uma história. Presidente da Câmara, saudoso Hermes Vitorello, falou: Vitor, você está vendo que a aduana está toda trancada? Mas não está trancada pelos motoristas, está trancada pelos companheiros auditores da Receita Federal que resolveram não largar os caminhões. E olha a fila que deu, tá quebrando toda a transportadora. Aí eu tive que ir lá. Aí os motoristas resolveram desarmar toda a guarda, entramos lá para dentro e fomos tirar satisfação com eles. Se um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele quer ganhar 3, 4, 5, tem a minha solidariedade. Mas um cidadão que está ganhando 15 e quer se equiparar ao juiz a 30, fica difícil, né? Porque eu quero primeiro que todos ganhem 5, não que o que de 15 vá para 30. Rapaz, deu um problema muito grande. Largaram bala de borracha em cima de nós, isso, aquilo. Engraçado que na cidade todos se aquietaram, porque estava levando a cidade à falência. Aí eu não era polêmico, porque eu estava comprando uma parada de todo mundo. Né? Agora, por exemplo, eu paro o transporte coletivo urbano para ajudar o motorista e deixo o usuário de a pé, é óbvio que uns usuários vão entender, outros não, por isso sou polêmico. Sim. Mas quando eu tô, para aquele que eu estou comprando a parada, nunca vou ser. E tem uma coisa que não tem na minha vida, é ser covarde, tenho posição. Eu vou sempre ter posição, ao lado dos trabalhadores, ao lado dos fracos. Né? Certo. Continuando aqui, a Lígia Alves, né, uma amiga, grande amiga, né, comprava carro aqui com ela quando morava, ela hoje está lá em Balneário Camboriú, está assistindo, mandando um beijo pro pessoal, mandando um abraço. Cássio Lobato, eu vou querer você sentar aqui também, viu, Cássio? Para falar com a gente a respeito da sua candidatura. Cássio Lobato, iguaçuense. Isso, está aqui nos assistindo. Do bem. A Ilza Suzinho Curuçu também está aqui com a gente, presente. Tia Bina, beijo, obrigado pela participação. Elton Valenroth, que foi meu aluno, continua prestigiando a gente também mais uma vez. Fernando Costa. Peraí que eu vou escolher a menos pior aqui sua, tá, Fernando? A menos pior. Sérgio Josiane, né? Tá aqui. Serginho Miglioli, vota em Vitor Horácio, tá dizendo? Abraço, Miglioli. A Daniela Volpato, minha também companheira de Flafoz. Obrigado, Dani. Beijo no seu coração. Ronaldo Pereira. Primeiro vamos fazer a pergunta do Fernando Costa. E vou mudar um pouquinho o formato da pergunta. Depois eu faço a do Ronaldo Pereira. O Fernando Costa pergunta para você o seguinte: o que você achou da diminuição do número de sindicatos, não, da contribuição sindical ter sido extinta, a contribuição sindical obrigatória, dela ter sido extinta? Para nós não teve problema algum, era um dia de serviço por ano, os trabalhadores pagam 3 dias. Na nossa categoria dos trabalhadores em transporte rodoviário, os motoristas e cobrador, assinaram de novo para descontar os 3 dias. Assinado pode cobrar e eles assinaram. Mesmo porque assim, quando o cidadão for lá naquele terminal urbano, se tem um café dado ao motorista, tem uma sala, tem uma TV a cabo, tem uma internet livre, tem uma zeladora para cuidar do banheiro, né, de tudo. Lá no terminal urbano, quem paga somos nós. O motorista fez a conta, entre ele e o cobrador, dividido pela média ponderada, entre os dois, eles contribuem por dia com 0,75 centavos.
para o sindicato. Isso é que dá os 3 dias do motorista, os 3 dias do cobrador, ou 2,6, porque 0,40 ia para a federação, confederação e Ministério do Trabalho. 0,75. Nós não estando lá, eles vão lá comprar um café com leite ali, na lanchonete da frente, eles pagam R$1,50. Então, é claro que teve que enxugar, teve que pegar, por exemplo, ao invés de abrir as portas o dia todo, nós hoje damos meio expediente, uma série de coisas, mas não foi tão grave. Foi injusto, porque o que o governo fez com nós foi uma retaliação pelo nosso posicionamento político, pelo nosso senso crítico, porque ele não tirou o imposto sindical e a obrigatoriedade de pagar o sindicato patronal. Para nós isso não vem ao caso. E espero que aos críticos, que possivelmente vão fazer a fortuna agora com um dia mais, um dia menos por ano, né? Faça bom aproveito, porque nós também, quando vinha reclamar, nós estávamos devolvendo esse dinheiro. Alguns sindicatos, como o dos eletricitários, fazia questão de devolver todo o dinheiro, sem vir pedir, devolviam. Então, para nós não mudou em nada. E é importante se isso fizer com que o Estado tire as garras das entidades sindicais. Nós queremos sindicato realmente livre. Portanto, o sindicato, quando as pessoas vêm falar em público, o sindicato não é uma coisa da população, é da categoria que é sócia. Esses podem falar sobre sindicato. E nós queremos mesmo sindicato livre, fora das garras do Estado. O Ronaldo Pereira faz alguns questionamentos né, fortes e vou repassar. Por que o Partido Verde lhe tirou legenda? Ou o partido é louco ou você é muito ruim? São as palavras dele, tá? Eu queria responder esse em particular. O Partido Verde, hoje eu considero que partido no país é a esquerda. O PT, o PCdoB, o PSOL são partidos. Os outros não são partidos, são agrupamentos de interesse. E lá de dentro há interesse. Quem vai se eleger para federal essa vez, bota uma galera para fazer legenda e é um jogo de carta marcada como foi a federal. Aqui em Foz do Iguaçu eles chegaram porque eu me coloquei contra o golpe, contra a Dilma, me tiraram da executiva por primeiro. A sociedade não sabe disso. Depois disseram que ia me tirar a legenda para vereador, mas eu poderia ser candidato a prefeito. Quando foi para me candidatar a prefeito, seguir uma orientação deles, daí eles não queriam abrir mão da chapa proporcional com os outros partidos políticos que vinham se aproximar. E no fim, quando não deu para compor e ter a força necessária para sair candidato a prefeito, porque eles mesmos estorvaram, eu fui colocar o meu nome como candidato a vereador. Aí as pessoas atuaram como moleque pançudo, correram com a ata. Na esperança que disso, eu vou dar nome, na esperança disso, que eles iam eleger um vereador. Com eu fora do páreo, o vereador ia ser eleito aquele que a estadual determinou, e quer dizer que determinou inúmeras vezes, que concorre e nunca ganha, que é o Irineu Ribeiro. Aí eles saíram com todos os candidatos a vereador, conseguiram fazer meia legenda. Muito obrigado, Irineu, por ter feito isso, porque eu não ia conseguir fazer outros 4.000 votos para me eleger. Eu tinha uma votação boa, mas não faria 4.000 votos. Não é? E fora disso, de receber recadinho da seguinte forma: olha, nós colocamos você na ata para concorrer, mas manda um dinheiro aí pra gente, né? Quanto esse dinheiro? É para fazer campanha? 150 mil reais. Não, eu não ganho 150 mil reais em todo mandato de vereador. Não vou fazer isso. Não me submeto. Não me submeto. Então, portanto, nesse aspecto, entendeu? Não há nenhum problema de ter ficado fora esse tempo. Agora, eu fico fora, mas fico fora com as minhas convicções. Eu não vou fazer acerto com partido político para me dar legenda. O PT, quando foi voltar lá, através de um convite dele, está aqui o amigo que sabe que foi um convite deles para voltar, demorei 1 ano para voltar. Uma corrente mais sectária dentro do PT disse: olha, se Vitorazzi voltar não significa a garantia da vaga para concorrer a qualquer coisa. Não há problema, eu quero voltar no PT para lutar. Aí fizeram um barro em Foz do Iguaçu para que eu pudesse sair candidato. Não é verdade? No PT ele pode ter um monte de coisas, mas eles atuam como partido. No PT, no PCdoB, as regras são claras. Aí não é um agrupamento de interesse. Veja aqui em Foz do Iguaçu, o partido do prefeito. Primeiro instigaram um candidato a federal, não instigaram?
Estigaram o Márcio Rosa, não estigaram? Sim, estigaram. isso. Uhum. Ok, estigaram o Márcio Rosa. Mas o partido, de uma forma sacana, estigava o Márcio Rosa e disse que o candidato deles era o Román. Daí sai o vermelho do PTB e vai para o partido do prefeito. Aí vira o vermelho. O que fizeram com o Márcio Rosa? Escantearam. Perfeito. Então, assim, esses tipos de coisa no Partido dos Trabalhadores não existem. Não existe, entendeu? Então, nós queremos continuar sendo um partido político. E não é um partido político do Brasil. O PT é a referência da esquerda na América do Sul. O Marcos... Aproveitando aqui o ensejo, tínhamos na cidade, antes da Dilma, seriam os coxinhas, né? Que você até tirava sarro, que eles iam nas passeatas com protetor solar, com sombrinha, com água mineral. E sumiram, né? Sumiram. Pois não encontro mais. Pois daí o último episódio... Depois daquelas 12 mil pessoas que nós colocamos na Avenida Brasil, parece que eles foram tudo para debaixo da cama, ficaram tudo O escondidos. último episódio que eu lembro foi quando eles levaram bala de borracha lá no... Quando Lula vem em Foz. Lembra? Aquilo foi uma coisa bacana. O Marcos Um hoje vereador, está no céu. O Marcos hoje está no céu. Um suplente de vereador da cidade chamado Janque, que só é vereador por causa dos acontecimentos com os titulares, tirou uma nota de repúdio à revelia do partido estadual, dizendo que tinha que proibir o Lula de vir na cidade de Foz do Iguaçu. Peraí, isso são palavras do assessor ou do vereador? Do vereador. Não, ele publicou. O vereador publicou em nome do partido, assinando, dizendo que o cara não vinha falar. Aí os coxinha trataram de repicar em todas as redes sociais. Não vai. Aí eu tive que gravar uma fita. Para mostrar a força que vai. Que vem que esse vereador tal, e coloquei um monte de adjetivo, por óbvio. Né? Senão não seria o Vidorazzi. Aí eu falei, então tá bom, eles vão trancar lá em Medianeira, eles trancam até Medianeira, porque nós vamos chamar o Sem Terra, os companheiros nossos já vamos trancar aqui na Baixada do Leão e estamos resolvidos. Porque essa cidade não pode estar na mão de uns fascistas como estes. De um cidadão que está solto, porque o judiciário entendeu que ainda podia estar solto. Não é verdade? Qual é o problema do Lula vir aqui num sindicato particular de uma categoria dar uma palestra? Para falar do feito dele, da Unila e uma série de coisas. Eu, por exemplo, jamais votaria no Bolsonaro. Jamais, nem sob tortura. Mas eu defendo até a morte que o Bolsonaro venha para a cidade de Foz do Iguaçu e fale. Eu não concordo com o que ele fala, mas eu defendo até a morte com que ele fale. Mas os coxinhas não pensam assim. E aí, não é? A gente tem que dar umas correção nos coxinhas, que de vez em quando eles querem botar a cabecinha fora debaixo da cama para querer se expor. Eu acho assim que eles hoje estão levando a pecha, que foi eles que comentaram o combustível, eles comentaram o gás, que o panelaço dele de Brasil afora é que fez tudo isso. Parabéns, coxinha. Vocês têm uma análise de conjuntura formidável. Ó, se a gente começar assim, vai ter o repique e depois vai ter a tréplica. Mas eu gosto dele, sem eles eu não me divertiria. Bom, você respondeu a segunda pergunta do Ronaldo Pedreira, que era em relação ao PT, por que você foi para lá? Se foi uma jogada política, né, ou ideologia, né, se você muda... Mas a cidade dizia assim, Pedro Trevisan, Miltinho Rodrigo, meus principais amigos e empresários, eles dizem assim, o Vidorazzi saiu do PT, mas o PT não saiu do Vidorazzi. Não, isso não são só eles. É a minha característica, eu tenho uma formação de esquerda, centro-esquerda para esquerda, e dificilmente vou acreditar noutra conversa que não seja essa que possa resolver, é coisa de convicção. Mandando um abraço também para Valmir. Olha, cara, teu nome é uma sopa de letrinha. Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui. Vou tentar. É Rothschild. Para mim, eu acho que é isso. Né? Eu não consigo. Para mim é Rothschild e vai ficar assim, tá bom? Mas um abraço, obrigado pela sua participação. Denis Lima, também companheiro da Flafoz, está aqui acompanhando com a gente. Flafoz em peso. Só lembrando que dia 14/10 teremos o nosso terceiro encontro, tá? A terceira festa de confraternização da Flafoz, com a presença de mais 3 ídolos, e com o passar do tempo nós vamos falar dessa festa. Eu tenho que explicar melhor, eu acho que não ficou bem explicado para o amigo. Daí eles foram lá embaixo, onde que o Lula estava dando a palestra, no Cinef, e tinha um cordão de isolamento. Como tem uns policiais que queria também que desse uma limada em nós, autorizou de forma acanhada para eles lá para frente do portão. Arremessaram pedra, acertaram no olho do padre, não é? Acertaram ovos em nós e uma coisa. E daí, quando a polícia
quis fazer cumprir o que eles tinham combinado, que era jogar umas pedrinhas, isso, aquilo, para sair em rede nacional, para depois se retirar. Eles gostaram da brincadeira e queriam ficar. Foi quando que eu e o companheiro Pablo, do PCdoB, fomos lá, falamos para a polícia. Então tá bom, o senhor tem 5 minutos contado aqui no relógio, ou tira esses coxinhas daqui, entendeu? Ou então nós vamos largar a turma do Cinef e nós vamos tratar nós de uma forma diferente com ele. A polícia, vendo que ia dar um massacre, porque nós tínhamos muito mais gente, resolveu tirar, daí eles não quiseram sair. Aí eles tiveram que largar bomba de gás lacrimogêneo, bateram, tem um cara que esqueceu o cavalo lá, até hoje não encontrou. Foi uma loucura, velho. Foi uma loucura. Tem um que tava de cadeira de roda, fizeram de tudo para levar. Mas não foi nós, né? Foi a polícia. Vitor Horácio, nosso tempo está acabando, infelizmente. Adorei esse programa, viu, Eliana? Muito obrigado. Realmente aqui a gente se sente à vontade, velho. Infelizmente, nosso programa está acabando, nosso tempo, né? Obrigado. E cada vez que me chamarem, eleito, não estou aqui para dar satisfação para a sociedade. Eu acho programa hoje começou que existe um povo maravilhoso neste país, mas melhor que Foz do Iguaçu não existe. Infelizmente acabou, porque começou um pouquinho mais tarde, em razão do trânsito, né? Mas conseguimos dar o nosso recado. Quero aproveitar de novo o ensejo para convidar, nesse período pré-eleitoral, todos os convidados, todos os candidatos, desculpa, né, que querem participar do nosso programa, estão com as portas abertas. Já temos uma agenda para essa semana, mas a outra continua aberta e a outra também. Participem, tem o meu WhatsApp, 999753669. Quiserem confirmar, ou pode ser com o Henrique e a Eliana também, que nos ajuda aqui, porque esse programa é transmitido simultaneamente pela página do Acontece na Fronteira, Jornal Tribuna Popular e Mosca na Sopa. Então, você que quer participar, candidato que quer participar, quer colocar a sua proposta, o espaço está aberto e será muito bem-vindo. Vitor Horácio, por favor, suas considerações finais. Agradecer ao programa, agradecer a vocês pela gentileza e ter dado a oportunidade para a gente tocar em temas tão interessantes, tão importantes que eu compreendo da cidade de Foz do Iguaçu. Tá. Essa última parte das brincadeiras, isso é uma coisa mais para descontrair. Mas deste programa que leve a sério a questão da logística, da mobilidade urbana, do turismo, dessas coisas, que eu, por exemplo, acredito só nisso. Não é? A cidade de Foz do Iguaçu não vai superar os seus problemas, como a região oeste, se nós não formos capazes, não é, de fazer com que ela gere emprego e renda para toda a população. Muito obrigado mesmo de coração, amigo. Tá ok. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos pela audiência, pela participação no programa. E foi uma grata satisfação receber Dilton Vitor Horácio. O cara é uma lenda em Foz do Iguaçu, né? Realmente, muito obrigado a todos vocês que participaram, que presenciaram, né? E amanhã estaremos de volta com mais uma edição. E manda o coxinha lá buscar o cavalinho, que até hoje está abandonado. Depois você me diz o nome dele, tá bom? Sim, pô. Tá bom. Muito obrigado.